tema é Vencendo o Principado do Roubador. E o roubador, para ele roubar você, ele depende de você, de mim. Ele me estuda, ele te estuda. Ele te procura me conhecer, te conhecer. É como, para vocês entenderem melhor, é como um banco. Que ele vai ali, que ele entra ali, que sem que ninguém perceba, ele dá uma olhada assim, ele manda alguma coisa para algum lugar daquele banco, ele descobre onde está o guarda, ele descobre onde está a guarita, ele descobre onde estão os caixas, ele descobre se tem mais compartimentos, ele sobe ali em cima, dá uma desculpa que ele quer falar com tal pessoa, não, aqui não está tal pessoa. Então ele estuda tudo, ele tem um armamento preparado, ele passa, não é, a pessoa que rouba não é de uma hora para outra. Quem faz isso, procura uma oportunidade de roubo, é o ladrão. Você deixou uma porta aberta, ele vai lá e na força ou não, ele pega. Mas o roubador, ele te estuda. Então a gente aprendeu essa semana que eu, talvez vocês, nós temos que fechar todas as portas. Entende? Em nome de Jesus. Porque é algo que ele age através de nós. Ele nos usa. Então a gente precisa, eu costumo sempre dizer, antes de eu pregar o evangelho para alguém, eu prego para mim. Antes de eu exortar alguém, se Deus permitir, eu exorto a mim. Antes de eu corrigir alguém, eu procuro corrigir a mim. E eu sou assim desde novinha, desde criança na fé. Quando o meu líder mandava abrir a Bíblia no altar, na igreja, eu chegava em casa e eu começava a procurar dicionários e comprar livros e eu começava a estudar tudo aquilo. E muitas vezes, alguns deles diziam assim, meu Deus, pastora, você sabe mais que eu. Solange, você sabe mais que eu. Mas eu nunca pus isso no meu coração como orgulho, como soberba, não, gente. É porque existe dentro de mim, dentro de vocês, quando existe uma sede, uma fome da palavra, você vai atrás. Então eu queria rogar a Deus, em primeiro lugar, nesse momento, que Deus desse para vocês a fome e a sede de não ficar ouvindo as coisas e deixar por isso mesmo. Isso aí, muitas vezes a gente sai brigando por elas, fazendo um monte de coisa errada, né? Não, que a gente começasse realmente a estudar. Mais ainda a partir de hoje, meditar, orar, segundo a palavra. Não orar quando a barriga aperta, que eu acho isso muito triste, sabe? Eu acho isso até, desculpa até a expressão, vergonhoso até. E eu quero falar de um homem para vocês que ele foi roubador. Está aqui em Lucas 19, eu estou dando que é para depois vocês estudarem em casa, tá? Lucas 19 é a tarefinha de casa hoje. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó, para quem não sabe, é a cidade mais velha do mundo. Do mundo? E ela fica 400 metros abaixo do nível do mar. Só para vocês entenderem como ela é baixa. Todas as vezes que eu estou em Jerusalém, que eu chego no Mar Morto ali, por ali, eu tenho a minha pressão, né? Eu sinto. Então eu durmo. As pessoas às vezes estão entrando no Mar Morto, eu estava dormindo. E é um lugar muito bonito. Eu particularmente gosto de Jericó. Foi nessa cidade que Jesus curou o cego Bartimeu. Foi nessa cidade que Eliseu purificou as águas, porque as águas estavam matando crianças, mulheres grávidas estavam abortando, nascendo crianças talvez defeituosas, e as pessoas passando mal, e ele chegou lá e põe um sal numa água, põe um sal num prato novo, e ele ora e ele joga aquele sal na fonte, e a fonte é purificada. Pastora, a fonte de Eliseu existe até hoje? Sim. Já me lavei com essas águas lá. Gente, a água de Jericó, deixa eu contar isso para vocês, é deliciosa. Se alguém falar mal das águas de Jericó, você pode acreditar que é mentira, que eu estou falando, estou afirmando aqui. Eu tenho um paladar que vocês não têm noção. A água de Jericó é fina flor. É um lugar de muitas flores, é um lugar de muitas palmeiras. Essas palmeiras são tamareiras, a tâmara, aquele fruto tâmara. A tâmara mais doce que eu comi na minha vida é de Jericó. Pastora,
Está lá o muro da tentação, onde Jesus ficou 40 dias e 40 noites, eu vi. Então, é um monte muito grande, então por ali Jesus ficou. Acima ali tem o vale de o riacho de Querite, aonde Elias ficou. Lá eu não cheguei, né? E para você chegar até alguns lugares, você toma um bondinho, vai subindo. Lá tem a cidade velha de Jericó, que Josué, amando de Deus, destruiu. Que Deus manda ali um negócio que a cidade cai, né? Um terremoto ali. Então, ali tem muita história. Mas ali também tem uma história de um homem baixinho, chamado Zaqueu. Zaqueu. E a cidade de Jericó, gente, durante o dia é um calor gostoso, mas é um calor com vento. É gostoso, é gostosinho lá. Não é nada chique, tá? É tudo antiga como antigamente mesmo, tem algumas casas muito boas. O povo de lá é próspero. Lá que é próspero de maré de si. É muito próspero. E quem é pobre de maré de si. Deixa eu falar assim para entender melhor, né? E resultado, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um dos chefes dos publicanos, e era rico. Quem foi Zaqueu? Zaqueu foi o chefe, ele trabalhava para Roma. Que nesse tempo, presta atenção, Israel estava debaixo do domínio de Roma. Então eles pagavam um imposto muito alto para Roma. Então a Roma fazia mais ou menos assim, para vocês entenderem. Ele pegava, ele trabalhava, ele era chefe, ele era superintendente. O que é isso, pastor? Ele tinha muitos cobradores abaixo dele e ele era o chefe deles. Então ele arrecadava o que ele arrecadasse, o que os outros arrecadavam, ele entregava para Roma. Só que a Roma dizia assim, pegue, vamos um exemplo, R$500 de cada um por mês. Ele ia lá e cobrava 700, 1.000. Então Roma dizia assim para eles, você tem tanto para nos passar, o que te for a mais disso é seu. E ele era um judeu, que servia a Roma, que os judeus odiavam. Ainda cobrava a mais, para um povo que já estava sob domínio, escravizado, pobre, machucado, ferido, oprimido por Roma. Gente, Zaqueu não podia entrar na sinagoga. Zaqueu não podia entrar no templo. Zaqueu não entrava na casa de ninguém. Não. Zaqueu não era cumprimentado. Se Zaqueu passasse perto de alguém, ele se cuspia do lado. A água que Zaqueu lavasse o rosto, o judeu não lavava os pés. Porque ele era, para os judeus, ele é nosso inimigo. Ele é pagão. Ele é desviado. Seja como você queira entender. O que sempre me chamou a atenção na vida de Zaqueu é que o nome Zaqueu quer dizer puro. Sem mistura. Se eu puder te pedir alguma coisa hoje, ou te dar um toque hoje, vai estudar o significado do seu nome, a etimologia do seu nome, o significado profundo do seu nome. Vai estudar. Porque eu tenho comigo que eu e você nessa terra, você pega as qualidades que tem o seu nome e que Cristo seja glorificado. Os defeitos que tiver, trabalha isso na tua vida. Esse é um grande segredo para eu e você prosperarmos. Porque o nome é você. Você é muito o seu nome, o significado do seu nome. E trabalhar desde as raízes, né, Mar? E pedir para Deus que, né, Mar? E pedir para Deus que trabalhe isso, que opere isso. Não, Mar, é só para continuar na intercessão. E aí, resultado, obrigada, Mar. E nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Então, por exemplo, eu já fui estudar o significado do meu nome. Eu não posso fazer isso por cada um de vocês, porque eu nem tenho
condição, é muita gente. Mas vocês são muito mais inteligentes que eu, vocês são mais inteligentes na internet, né? Vocês são mais ratinhos de internet do que a pastora. A pastora é muito... Não quero falar, não, que eu quero ficar boa um dia. Mas vocês são muito bons. Estudem. Zaqueu quer dizer puro. O que é uma coisa pura, pastora? Uma coisa pura, filha, é uma coisa sem mistura. Sem mistura. O que faz com que eu não seja totalmente pura e você não seja totalmente puro? De pensamento, de olhos, de ouvir, de falar. Pense nisso hoje. Estou te falando com amor. Quando eu ensino a vocês, eu ensino acima de tudo a mim. Guarde sempre isso. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, que este era o chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele teve alguns desafios para se encontrar com Jesus, uma multidão que o seguia. Ele teve a altura dele, que na minha opinião, não sei a altura dele, mas 1,50 m, 1,55 m, pelo jeito, muito pequeno, para um homem pequeno, né? E procurava ver Jesus e não podia, mas ele tinha uma coisa, ele queria ver Jesus. Vocês veem que havia o caráter de Jesus, a personalidade dele, a presença de Deus com ele, a unção que ele tinha, os milagres que ele operava, a palavra que ele pregava, a palavra que ele ensinava, as curas. Chegou até Zaqueu. Quem eu sou e quem você é tem chegado até a família? Pense nisso. Tem chegado até o vizinho da direita ou da esquerda? Tem chegado aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade? Tem chegado na internet? Você tem chamado a atenção de Jesus? Eu vou te garantir uma coisa. Que Zaqueu, a vontade dele de ver Jesus, chamou a atenção do céu. Pastora, quando é que a minha vida muda? Quando você chama a atenção do céu. Quando você chama a atenção de Deus. Vocês estão muito preocupados com o homem, com o ser humano. Chame a atenção de Deus. Tenha uma vida de oração, de palavra, de prática, que chame a atenção do céu. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão e da sua pequena estatura. Eu quero falar para você que para a gente chegar como Deus quer, a gente tem obstáculos, a gente tem uma multidão que pensa, que fala, que nos julga, que nos persegue, que passa na nossa frente, que não nos deixa ver as coisas. Nós temos a nossa altura, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Entendeu? Esse espíritozinho de autoestima baixa, de complexo de inferioridade, tudo isso nós temos que começar a jogar fora. Você quer ser próspero? Comece a jogar isso fora. Eu conheci uma mulher que ela me chamou a atenção. Quando ela come como rica. Ela corta uma carne como rica. E eu disse para ela, por que a senhora faz tudo isso? Ela disse, porque eu sou rica, pastora. Eu sou rica. Entende? Comece a analisar aí eu e você, em nome de Jesus. Tudo que você tiver de pobre, joga fora. Discussão é coisa de pobre, gritaria é coisa de pobre, palavrão é coisa de pobre, disse-me-disse é coisa de pobre, fofoquinha é coisa de pobre, adultério e fornicação é coisa de pobre, roubo é coisa de pobre, jeitinho brasileiro é coisa de pobre, brigar pelo ser humano é coisinha de pobre. Acha, papai. Pense nisso, eu e você.
Você pode tomar um café num copo, mas esse copo tem que ter valor de cristal. Essa xícara tem que ter valor de porcelana. É aí que a tua vida começa a mudar. Quando tudo que não provém de Deus é tirado, e quando uma nova mentalidade, acontece uma metanoia aqui, e aí a minha vida e a tua começa a mudar. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Vamos lá, vamos mudar. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Tem uma descendente dessa figueira, tem um ramo dessa figueira, porque elas estão dando fruto, né, gente? Vai morrendo uma, vai nascendo dela novos rebentos. E aí, resultado, eu conheci essa figueira, conheci ela mais ou menos umas 4, 5, 6 vezes. Resultado, Jesus subiu ali. Zaqueu subiu ali. E o que me chama a atenção, o que chamou a atenção de Jesus? Como que uma pessoa tão pura pode de repente se misturar com a impureza? Não pode, não. Faz isso não. Se Deus te fez água pura, nós não temos que nos misturar com o que é impuro. Entendeu? E ele subiu ali numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Por quê? Porque era a estrada principal. Eu já falo isso para vocês, por quê? E quando Jesus chegou àquele lugar, ele estava ali escondidinho lá em cima. A multidão tomou aquele lugar. E Jesus olha para cima. Jesus olha para cima. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Que bom que ele se elevou para ver Jesus. Sabe quando que a prosperidade chega para mim e para você? Quando você eleva, quando você sai da terra. Quando você sai da tua cabeça, sai da terra, sai do pó, sai da pobreza. Eu não consigo, não é para mim, eu não tenho jeito, a minha vida não muda. Isso são louvores para Satanás. Quando ele teve dificuldade para subir, porque era difícil ali. Mas ele subiu. E ele ficou ali escondidinho ali. A multidão estava tão preocupada com Jesus que eles nem perceberam que o inimigo estava acima deles. O problema da igreja é isso. Ela fala muito, ora muito, prega muito, ensina muito, mas vive muito pouco. E só ora em momento de crise, de dificuldade, de dor de barriga. O que eu acho uma pobreza extrema. Eles nem perceberam, o inimigo estava acima deles. Entenderam, não? E quando Jesus chegou àquele lugar, Zaqueu falou alguma coisa para Jesus? Não, ele estava ali só para vê-lo. Jesus olha para cima. Eu estou profetizando hoje. Nessa campanha tem muita coisa chegando, você não pode perder nenhuma palavra a partir de agora. Senão você vai perder grandes milagres. Que Deus olhe para você. O que eu estou pedindo hoje não é que Deus abra a porta, porque porta ela abre tanto por lado de dentro como pelo lado de fora. Mas eu estou pedindo hoje que se você não tem força total para abrir essa porta, eu estou pedindo que Deus abra as janelas dos céus, porque a janela ela só é aberta pelo lado de dentro. Que Deus abra as janelas dos céus e olhe para mim, para você. E a Bíblia diz que Jesus chegou àquele lugar olhando para cima. Ele já chegou naquele lugar olhando para cima. Ele não olhou para a multidão, ele só olhou para uma pessoa. Pastor, o senhor está dizendo que no meio de uma multidão Deus pode olhar para mim? Hoje não está olhando agora. Receba isso. Olhando para cima, disse: Zaqueu, puro! Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Ele se apressou. Ele desceu com alegria. Esse é o segredo de você chegar a uma prosperidade. É quando você recebe Deus com alegria, você ora com alegria, você adora com alegria, você louva com alegria, você intercede com alegria, você para de reclamar a vida. Para de reclamar a vida. Demônio de reclamação te leva para o fundo do lodo. E apressando-se, desceu, recebendo-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam. Pastora, quer dizer que quando a gente começa a buscar Deus, a luta vem, né? Olha lá, começaram a murmurar dele. Que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aonde que ele é Deus, aonde que ele é filho de Deus, aonde que ele é profeta de Deus, aonde que ele é ungido de Deus, aonde que ele é enviado de Deus, ele acaba de entrar na casa de um pecador, mas de um pecador que quis, de um pecador que aceitou, de um pecador que se levanta. Entenderam, não? E aí, outra coisa, irmãos, quando você para de se preocupar com o que se passa à sua direita ou esquerda, quando você para de olhar para as circunstâncias, é aí que Deus começa a agir. Por quê, pastor? Porque ele é ciumento. Olhai para mim, faça o que eu mandar, para Solange. Acabou. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vai estudar a lei lá em Levíticos. Lá em Levíticos diz que se uma pessoa roubasse alguém, presta atenção, ela tinha que devolver tudo que ela roubou. E ela tinha que juro em cima. Ele falou: não, eu dou 4 vezes mais. Metade do que eu tenho, Senhor, vai para os pobres. Jesus pediu alguma coisa disso para ele? Não. O que Jesus quis dele, irmãos, foi um verdadeiro arrependimento. Isso é evidência de arrependimento, de salvação, de encontro com Deus. As pessoas fazem muito encontro com Deus, mas que encontro é esse que não está mudando a vida? Porque quando você tem um encontro com Deus, você pode ter feito o que você quis na vida. Eu não quero enumerar pecado, porque eu não gosto disso. Mas o segredo é que a gente não volta mais ao mesmo pecado. Quando a pessoa está sempre voltando ao mesmo pecado, não houve arrependimento verdadeiro. Não houve remorso. Houve religiosidade. Houve aparência. Houve chororô da alma. Tem que haver um chororô do espírito. Tem que haver gemidos inexprimíveis. Tem que haver um arrependimento gerado pelo Senhor Espírito Santo através da palavra. É aí que a minha vida e a tua muda. E ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Jesus não pediu isso para ele, mas ele quis. Quando ele recebeu a salvação, ele percebeu que ele não precisava de muito. E olha que ele era bilionário, tá, gente? Bilionário. Eu dou metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu te roubei, eu te devolvo o que eu te roubei e ainda te dou mais 3 vezes, 4 vezes mais. Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Para todo verdadeiro arrependimento, existem evidências da palavra. O que Jesus falou para ele? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entendeu por que o nome de Zaqueu quer dizer puro? E Jesus foi atrás dele. Estuda o significado do seu nome. Não dê mais oportunidade eu e você para o roubador, não. Alguém me falou: pastor Solange só falou que se eu não puder comprar uma marca verdadeira, então eu compre uma brasileira. Compre, filha. Chega de pirataria. Chega de coisa falsa. Chega de coisa mentirosa. Eu prefiro então comprar uma
bolsa boa de 3 em 3 anos, você vai ter muito mais valor em casa e segurança e proteção do que você ficar comprando 10 bolsinhas e todas elas lá Louis Vuitton, que não é Louis Vuitton, você sabe disso. Satanás rindo da tua cara e batendo palma ao crente aí. Marcas falsas? Não. Eu não vou, nós não podemos mais alimentar o crime organizado. Pirataria é crime, gente. Seja o que for, até com postagem. Nós temos que dar crédito a quem fez aquilo ali para a pessoa ganhar. Não podemos mais ficar roubando. Nós não podemos mais fazer coisas erradas. Ah, pastora, eu fiz, a senhora fez, a gente não sabia. Tudo bem, mas agora nós sabemos, né? Nós sabemos. Comprar uma coisa de segunda mão, como eu vi uma vez um lojista comprando um jeans, e ele mandava fazer umas etiquetinhas naquela época, marcas de calça, jeans, dá uma marca famosa aí, gente, de jeans aí pra mim, naquela época, era... Eu já esqueci, gente. E aí ele pegava, gente, eu não sei se vocês entendem, ele mandava fazer as etiquetinhas e ele colocava a etiqueta ali. Então a pessoa achava que ela estava comprando um jeans de R$2.500 por 380, quando na verdade ela está comprando um jeans de R$70. Por que a senhora viu isso? Ué, porque a gente entrou no banheiro, a gente viu as pessoas fazendo. E depois, quando você começa a vender roupa, você aprende muita coisa. É a mesma coisa, se você comprou uma roupa, você não pode usar ela sem lavar, porque aquilo ali fica jogado no chão, no meio de rato, até. Então é um negócio assim absurdo. Você pode ver que você compra uma roupa e 3 meses você está perdendo a roupa, você não tem mais roupa. Por quê? Porque a gente não comprou uma coisa verdadeira. Onde não tem verdade, gente, não tem bênção, não tem uma durabilidade, não tem. O que Deus vem ensinar para mim e para você hoje é andar segundo a verdade, é falar segundo a verdade, é ouvir segundo a verdade, é não julgar ouvindo um lado só da questão, é não roubar perante Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. A gente tem coragem na cara dele, daquele dízimo que é dele, a gente ficar tomando sorvete, lanchinho, pãozinho com manteiga em lugares famosos. Não, gente, pera um pouquinho. Para ter o quê? Uma vida de aparência? Não. Meu pai, ele demorava para comprar uma roupa, acho que era uma vez por ano só. Mas ele chegava lá e comprava muita roupa. E ele comprava à vista. E eu dizia, pai, e essa roupa? Ele falou, essa roupa é minha. Por quê, pai? Porque eu paguei. Então ele dizia que as coisas só eram nossas a partir do momento que você comprar e pagar. Agora hoje é uma ostentação. Nós temos que tomar cuidado com esse mundo de internet, esse mundo de muito filtro, de muita coisa bonita. E tem pessoas, irmãos, que depois que conheceu o Instagram, Face, Twitter, então entra em depressão. Porque as pessoas vão lá, fazem uma imagem que não é verdadeira e ela diz, por que, pastor, que eu não tenho o que o outro tem? Em primeiro lugar, isso é inveja. Segundo lugar, você tem que aceitar a sua própria vida para Deus começar a te prosperar. Abençoar você, tua casa, tua família e tudo que Deus te deu. Cuidar de tudo que Deus te deu. E orar, gente. E ter vida com Deus, que Deus vai acrescentar demais. Vocês entenderam por que somos cristãos e muitas vezes até dizimista e ofertante e o inimigo vive nos roubando? Porque tem portas que nós... Semana eu falei sobre o roubador. Presta atenção. Semana que vem eu vou estar falando sobre um outro gigante que vem com uma legião chamado devorador.